pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Brian, Customer Success aqui da Lexus, e no vídeo de hoje nós vamos aprender a como realizar um inventário de estoque aqui no nosso ERP. Então, inicialmente, nós vamos vir aqui no módulo de estoque e vamos acessar a parte de inventário. Aqui nós vamos criar um novo inventário e vamos clicar aqui em nova contagem. Abrindo essa nova contagem, ele libera aqui na lateral para a gente adicionar os produtos que a gente vai acrescentar no nosso inventário. A gente pode tanto colocar ele de forma manual, vamos supor, colocou aqui, digitar aqui o código do produto que ele já vai acrescentar aqui para a gente. Ou a gente pode ir bipando com o leitor de código de barras também. Conforme a gente vai acrescentando, ele já vai somando ali a quantidade de quantos itens a gente tem. Outra possibilidade é a gente clicar aqui nessa lupa e ele vai abrir aqui a tela de pesquisa de produto. Aí aqui a gente pode buscar uma determinada descrição de produto, um determinado setor, fornecedor, coisas do tipo. Então vamos supor, eu quero fazer um inventário aqui só do setor de tênis. Quero buscar tudo que na descrição tem o tênis. Então a gente busca aqui por tênis e pesquisa. Ele vai trazer todos os produtos que contêm essa informação. Então a gente seleciona aqui os produtos. Pode clicar e arrastar para selecionar vários e clicar aqui embaixo para selecionar. Então ele vai entrar todos os produtos aqui para a gente com a quantidade zerada. Então a gente pode vir e definir aqui qual que é a quantidade do nosso item. Então vamos supor 5 unidades. Se a gente colocar a quantidade e der um Enter, ele já vai para a linha de baixo. Então a gente consegue ir fazendo essas definições. Depois de ter preenchido todas as quantidades, estiver tudo certo, nós vamos salvar esse inventário. Então nós vamos clicar aqui para salvar e confirmar. Ele vai indicar aqui, ó, salvo com sucesso. Depois de ele ter sido salvo, nós podemos fechar o inventário, né? Caso a gente for realizar alguma alteração futuramente, a gente pode salvar e modificar antes de ter sido feita a atualização dele realmente no estoque. E só lembrando um detalhe importante, quando vocês iniciam a contagem de um inventário, ela precisa ser feita numa única máquina. No caso, no mesmo inventário, você não consegue abrir ele em duas máquinas e seguir acrescentando a quantidade em cada uma, senão ele dá conflito nas informações. Então aqui, ó, a gente fez a contagem, colocou todas as informações de quantidade, agora a gente vai efetuar a comparação. Nessa comparação, a gente vai comparar a contagem que a gente acabou de realizar com o seu estoque atual. Então se a gente só clicar para exibir comparação, ele vai comparar isso que a gente acabou de contar com todos os produtos do estoque. Só que aqui no caso, a gente está fazendo inventário só do setor de tênis, então a gente não quer que mexa nos outros itens. Então a gente pode clicar aqui, ó, para ignorar os itens não contados. Então, com essa opção, e a gente clicar para exibir comparação, ele vai trazer aqui, ó, a comparação do só o que a gente contou com os itens que realmente está aí na nossa contagem. Então, ele vai trazer, ó, a contagem 1, que é o que a gente acabou de atualizar, o estoque atual é o quanto que a gente tem atualmente no estoque, e aqui a quantidade atualizada é o que ele vai ser acrescentado aí, qual que vai virar o nosso estoque final assim que a gente finalizar o inventário. E aqui, ó, ele está indicando, em caso de divergência na quantidade, se a gente quer manter a contagem 1, que é essa que a gente acabou de realizar, manter a contagem 2, que no caso é o nosso estoque atual, ou zerar a quantidade. Aí vai de acordo com o que vocês forem utilizar. Geralmente vai ser mais aqui a contagem 1. Depois de ter feito essas informações aqui na comparação, a gente tem a possibilidade de imprimir, que ele vai abrir aqui uma impressão dessa comparação aqui pra gente, que ele vai trazer o código, descrição, as informações da quantidade atualizada, contagem 1 e o estoque atual. Como a gente tem a opção de tirar um relatório também. Ó, nesse relatório ele vai trazer aqui pra gente algumas informações. Então ele vai trazer aqui, ó, relatório de inventário. Então ele vai trazer aqui os dados da loja e aqui os dados, né, a um percentual dos itens que estão iguais ao contados no inventário, os itens que estão diferentes e aqui no caso os que apresentam uma diferença maior e a diferença maior em menor, né? Aí no caso você consegue ter esse comparativo de quanto que está mais do que eu tinha no sistema ou quanto que tem a menos para calcular essas informações aí de furo de estoque ou coisas do tipo. Depois de ter feito todo esse processo de comparação, a gente vai clicar aqui para salvar, para ele registrar aqui essa comparação para a gente, e ele vai indicar aqui, ó, salvo com sucesso. Depois de ter sido salvo, a gente pode fechar aqui a tela da comparação, e agora aqui no campo de contagem, ele vai abrir aqui para a gente, ó, um campo que é contagem 2-comparação. Nessa contagem que a gente vai selecionar, é a contagem final, já depois de a gente ter feito todas aquelas informações. Então ele vai trazer para a gente já aqui a quantidade final, e agora a gente pode vir aqui embaixo e clicar para atualizar. Clicando para atualizar, ele vai perguntar se a gente tem certeza que quer atualizar, que ele vai ser atualizado com esse inventário e essa contagem especificamente. A gente vai clicar aqui em sim, estoque atualizado com sucesso. Agora se a gente for consultar esses produtos novamente, ó, então a gente pode vir aqui agora na parte do estoque, ele já vai indicar aqui para a gente o produto em si, ó, vamos só pesquisar ele aqui, ó. Ele vai trazer aqui os itens para a gente
e já com o acerto de estoque do inventário correspondente. Então o próprio sistema ele já vai recalcular quantos itens ele precisa fazer de entrada ou de saída para chegar nessa quantidade final que a gente colocou no inventário. Beleza? Então no inventário é a quantidade final que o próprio sistema já vai recalcular essas informações aqui para a gente. Lembrando que depois que a gente finaliza o inventário, a gente não consegue mais utilizar aquela contagem para fazer alguma modificação e depois atualizar ele novamente. Depois que a gente atualiza uma vez, a gente precisa criar um novo inventário para ir seguir com esse processo das contagens. Mas no inventário, a gente tem uma outra possibilidade aqui também, que é o inventário através de um arquivo TXT. Então, quando a gente vai criar um inventário e aqui a nova contagem, a gente tem a possibilidade de importar esse arquivo. Então, a gente precisa de um arquivo que é a informação do código, vírgula, a quantidade do produto. Então, vamos supor aqui, ó, eu tenho o produto 0010, vírgula, eu tenho 50 unidades desse produto. Então, você precisa montar um arquivo nessa estrutura, código, vírgula, quantidade. Agora eu tenho o produto 0015, que eu tenho 45 unidades dele no estoque. E vai montando toda essa estrutura. Até se você tiver um Excel e achar mais prático, você pode estar montando por lá e depois juntando nesse arquivo TXT. Então aqui a gente vai salvar esse inventário. Então vamos colocar ele aqui como inventário teste. Vamos colocar ele aqui, ó, inventário teste, e vamos salvar. Depois de ele ter sido salvo, agora a gente vai vir aqui no campo da contagem e vamos selecionar o arquivo que é o DC2200. Selecionando esse arquivo, a gente vai importar a contagem e vamos pegar esse arquivo correspondente. Então vamos selecionar ele aqui, ó, inventário teste. Selecionamos o arquivo, vamos clicar para abrir e ele já automaticamente vai reconhecer para a gente o código do produto e a quantidade que a gente colocou nesse arquivo. Aí com isso a gente pode salvar e seguir com o processo que a gente viu de efetuar a comparação e aí sim fazer a atualização do estoque. Então esse foi o passo a passo para estar realizando aqui um inventário dentro do sistema. Ficamos por aqui, até um próximo vídeo.